Qual foi o presente mais caro que você já se deu? O meu foi com certeza cumprir metas em um ano, em alguns anos, na verdade, cumpri várias metas ao longo da minha vida. Tenho muitas para cumprir, inclusive eu vou te dizer como você vai cumprir essas metas que você está escrevendo. Talvez você nem saiba quais escrever. Bora lá! Primeiro de tudo, se você separa suas metas em um plano em saúde física, mental e espiritual, parabéns, o ser humano ele precisa de coisas que são mais concretas, mas saiba que absolutamente tudo que você faz na sua vida para cumprir as suas metas para a saúde física, elas impactam no seu plano mental e espiritual, assim como tudo que você faz para cumprir as suas metas para a saúde mental, vão para o plano espiritual e plano físico e assim por diante. Você é um só, você é um ser íntegro, você é conectado, então não adianta, você estará conectado. E aí eu vou te contar uma pequena história de como eu atingi uma meta muito cara, porque inclusive foi um tempo muito longo para eu poder atingir. Quando eu tinha, lá pelos meus 9, 10 anos, eu comecei a fazer orações, a aprender, a entender um pouco do significado das orações. Meus pais, minha família rezava o terço uma vez por semana, então a gente tinha esse costume. E além disso, eu comecei, minha mãe me obrigava a fazer o estudo bíblico da palavra, o estudo bíblico, né? Então todos os dias eu acordava e tinha ali o meu horário do estudo bíblico, que eu precisava meditar, entender, refletir e responder perguntas, tá? Sobre a Bíblia. Mas antes disso, quando eu tinha 8 anos, a minha avó faleceu. Ela teve uma leucemia e foi muito rápido, porque eles demoraram muito para descobrir. Mas eu sei que ela era uma pessoa que eu admirava muito e ela fazia a oração do rosário todos os dias. Quem não é católico não sabe, a oração do rosário nós rezamos 4 terços. Durante esse terço nós temos 5 mistérios e nós meditamos sobre toda a vida de Cristo. Então desde a anunciação do anjo, a Maria Santíssima, ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, até quando ele sobe aos céus, né? Enfim, manda o Espírito Santo para nós, Pentecostes. Então a gente medita toda a vida de Cristo ao longo do rosário. E eu falava assim, minha mãe me contou que minha avó, ela morreu dormindo. Então ela falou assim, ela teve uma morte muito tranquila, que é a promessa de Nossa Senhora para quem reza o rosário todos os dias. Isso ficou impactado na minha vida, essa história. Calma lá. Eu sei que isso ficou como se fosse uma meta de vida espiritual. Claro que eu confesso que foi por um pouco de medo da morte. Então eu queria ter uma morte tranquila, como a da minha avó, apesar de muitas dores. Mas foi algo que impactou na minha mente. Porém, para uma criança de 8 anos, a morte está muito longe. Então eu só teria que me preocupar com isso quando eu tivesse lá meus 40, 50 anos. Talvez eu não tivesse essa dimensão de tempo. Mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa a partir dali. E foi quando eu comecei a fazer as orações, querer entender um pouco mais sobre isso, e eu trilhei esse caminho. Veja, dos 8 anos, tô falando de 2002 até 2025, eu fui trilhando. Em 2019 foi quando, até que eu comecei a rezar o terço todos os dias. Em 2019 foi quando eu fiz a meta de rezar, acho que 60, 65 rosários por ano. E eu bati essa meta, acho que no 3º mês, em março. Até que em 2020 eu já estava rezando o rosário todos os dias. E eu quero trazer essa analogia para qualquer meta que você tem, independente se você tem medo da pobreza. Muita gente que tem medo de ficar pobre, tá certo, né? É uma vida muito desafiadora. Na verdade, a vida é desafiadora, mas uma vida sem recursos financeiros é muito mais desafiadora. Se você tem temor a Deus, quais são as suas metas nesses planos, vamos dizer assim, físico, mental e espiritual? Se você tem medo de não andar, de não conseguir ir ao banheiro com 80 anos, você pode imaginar longe e o que você precisa fazer hoje. Eu gosto de um livro que chama Hábitos Atômicos e ele quebra em pequenas partes, assim, digamos, a meta que você quer chegar no fim do ano, ela é classificada como muito difícil. Por exemplo, correr 5 quilômetros. Difícil vai ser o quê? Correr 2,5, 2. Realizável vai ser o quê? Talvez correr 1,5. Fácil, correr 500 metros. Muito fácil colocar o tênis e todos os dias no mesmo horário ir caminhar. Vai ser muito fácil. E aí você começa batendo muito fácil e você dá uma olhada pro seu mapa do sonho, mood board, a ciência chama de journaling agora. Não interessa, dá uma olhada das suas metas, quais você colocou aí e quebrou elas, quebrou as ações para o que você precisa fazer hoje, porque é mais importante agora em janeiro o que você precisa fazer hoje, certo? Então eu já tenho várias metas por aqui. Se você tá em dúvida em como colocar esse plano de ação em prática, eu vou te ajudar. Semana que vem eu vou dar uma aula gratuita no Zoom para poucas pessoas. Reserva aí sua vaga, que eu quero que você esteja lá para eu poder te ajudar nesse caminho.